Essa história aconteceu quando eu tinha 5 anos. Eu morava num sítiozinho no interior da Bahia com o meu avô e a minha mãe. Fazia pouco tempo que a minha avó tinha morrido e a minha mãe, desde antes de eu nascer, não trabalhava. Então, ela vivia da ajuda deles. O meu avô recebia uma aposentadoria e era ele que cuidava da casa. O sítio ficava um pouco afastado das outras casas da vizinhança, mas sempre que precisava ir ao mercado, alguma coisa, ele mesmo ia ou a minha mãe ia. Chegou uma fase da nossa vida em que meu avô ele começou a exigir da minha mãe que ela fosse trabalhar. Eu tinha 5 anos e ela não tinha me matriculado na escola nem nada. Ela deixou eu ficando em casa com ele enquanto ela ia trabalhar. O meu avô ele sempre foi um cara quietão, às vezes ele jogava umas piadas e minha mãe nem ligava, ela vivia o tempo todo praticamente bêbada, né? Ela bebia pelo menos 3 vezes na semana. Quando ela começou a trabalhar, eu comecei a ficar em casa mais, sozinha. E como ele ficava lá o dia inteiro, eu acabava ficando com ele. Mas o tempo todo eu fazia as minhas coisas e ele nunca ficava por perto. Quando eu lembro que ele começou a se aproximar de mim algumas vezes e toda vez que eu ia tomar banho, ele chegava para me ajudar, dizia que ia me ajudar. Era só nesses momentos, porque quando minha mãe chegava em casa, o meu avô, ele ficava na dele, nem se aproximava de mim e pouco conversava com ela. Ele tinha um jeito assim um pouco parecido com a minha mãe, porque a minha mãe nunca foi de conversar comigo, dar muito abraço ou beijos. No máximo, na hora de dormir, ela me levava pra cama, mas ela estava sempre tão preocupada com as coisas, parecia que vivia em outro mundo. Até que nessa de o meu avô ir me ajudar a tomar banho, ele agiu diferente, sabe? Ele começou a passar a mão no meu corpo. Eu tinha 5 anos, eu era uma criança. E ele se aproximou de mim e tocou as minhas partes íntimas. Eu achei estranho aquilo, mas numa mentalidade de criança eu nem sabia o que estava acontecendo. O meu avô ele começou a me aliciar, ele começou a abusar de mim quando minha mãe não estava em casa. O tempo foi passando, passou-se uns 2 anos nessa situação. Eu era uma menina bem quietinha, mas de repente eu comecei a ficar agressiva, eu ficava irritado com tudo e a minha mãe nem notava. Quando eu fiz 7 para 8 anos, a minha mãe ela comprou uma televisão para nossa casa. E todo dia à noite ela ligava a TV para assistir os jornais e assistir também a novela das 9. Foi quando, assistindo uma das novelas, um dos capítulos falava sobre abuso, pedofilia. E eu comecei a associar uma coisa a outra. Somente 7 anos eu tinha. Mas como minha mãe nunca tinha me instruído, ela mal conversava comigo e eu também não ia para a escola, eu nem sabia do que se tratava. Mas aí quando eu comecei a assistir a novela, eu comecei a desconfiar daquilo que o meu avô fazia, sabe? Quando eu ia fazer já 8 anos, perto da minha casa se mudou uma família. Era uma mãe, um pai e uma filha. Essa menina tinha praticamente a minha idade, ela tinha 7 anos e nós acabamos nos aproximando e fazendo amizade. E nisso, a minha mãe ela deixava eu ir para casa dessa minha amiga, né, dessa minha vizinha. E eu ia, conversa vai, conversa vem, eu fui conhecendo os pais dela, fui vendo que a forma como eles se relacionavam era diferente, eles eram super cuidadosos, atenciosos, carinhosos com ela e acabavam cuidando de mim também, como se eu fosse uma filha. Até que a mãe dessa minha amiga, ela começou a notar algumas coisas estranhas no meu comportamento, sabe? O jeito que eu pensava, às vezes a forma como eu agia. Até que um dia ela começou a fazer umas perguntas e eu acabei contando pra ela daquela situação que acontecia na minha casa. Afinal, aquilo já me incomodava de alguma forma, sabe? Só que eu não sabia realmente o que era certo e o que era errado. Eu lembro que naquele dia eu fiquei lá com a filha dela e o pai da minha amiga ficou também observando nós duas de longe enquanto eu brincava e a mãe dela saiu. Minha mãe já tinha chegado do trabalho e normalmente ela me ia buscar na casa da minha amiga. Só que nesse dia foi ao contrário.
A mãe da minha amiga foi até em casa conversar com a minha mãe. Ela demorou para chegar e eu fiquei até um pouco mais tarde na casa da minha amiga, quando minha mãe chegou para me buscar. Ela tava estranha, com os olhos vermelhos, sabe? Com o rosto bastante inchado. Me abraçou e me levou para casa. Quando eu cheguei, meu avô não estava mais lá. E eu achei tudo aquilo muito estranho, sabe? Só depois de um tempo que eu soube que naquele dia, minha mãe ela chamou a polícia pro meu avô e ele foi levado embora. O que acontecia é que há muitos anos atrás, quando minha mãe ainda era criança, meu avô também fez a mesma coisa com ela. Só que aquilo afetou tanto a cabeça da minha mãe que ela vivia parada naquele passado sombrio, sabe? E acabou perdendo um pouco o cuidado comigo. E aconteceu o que aconteceu. Se eu tenho mágoa da minha mãe, não tenho. Ela acabou tendo que ser hospitalizada porque ela ficou muito mal. E eu acabei sendo adotada por essa família da minha amiga. E graças a eles, hoje eu sou uma mulher feita. Eu sou uma mulher curada daquele meu passado. E eu presto muita atenção e muito cuidado para que quando eu tiver uma filha, eu não quero que nada disso aconteça com ela. Então, eu vou procurar ser o mais próximo, o mais amigo possível da minha filha ou do meu filho, para que isso nunca venha acontecer. Oi pessoal, essa foi mais uma história aqui do canal, uma história séria, né, de abuso, de pedofilia, uma coisa que é muito recorrente, infelizmente, ainda na sociedade, mas é uma história que serve pra gente refletir, né, e ter muita atenção com esses detalhes, né, com as nossas crianças, porque é uma questão que ocorre ainda, né, gente, e é um crime muito sério que pode afetar a vida de uma criança pro resto, né, da vida dela. Então, é algo pra gente tomar muito cuidado. Nós temos sim que educar nossas crianças, uma educação saudável, né, a respeito desses assuntos, para prevenir e sempre estar muito perto, muito de olho nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, para que nada disso venha acontecer, até porque normalmente, né, esse tipo de situação ele ocorre mesmo no seio familiar, com um tio, com um padrasto, com um avô, até mesmo com um pai. Então, muita atenção aí com as nossas crianças e saber que a conversa, o diálogo é sempre muito importante nessas relações. Se vocês já passaram por uma situação semelhante e gostaria de mandar a história para ser contada aqui no canal, é só mandar nesse link que fica aqui em cima no banner, que a gente conversa um pouco sobre o assunto. E claro, você não precisa colocar o seu nome, os seus dados reais, você não precisa se identificar. É só mandar a história aqui, que a gente conta aqui no canal, e assim nós podemos bater um papo.